convidá-lo a abrir a sua Bíblia, você que pode. Aleluia. Não reparem o nervosismo, irmãos. É a primeira vez que eu trago uma palavra, num culto aqui na Arca. E como eu já disse, eu repito, eu estou muito feliz. Nervoso, um pouco tenso, Mas porque eu sei do tamanho da responsabilidade que é falar, trazer uma palavra para a igreja. Aqui, muitos de nós enfrentamos diversas situações no nosso dia a dia. E o meu desejo é que o Senhor fale contigo nessa noite. Amém. Hebreus, abra sua Bíblia em Hebreus. E é bem nessa canção que a Ellen trouxe agora. Não pelo que vejo, mas pelo que creio eu fixo os meus olhos no Autor e Consumador da minha fé. Glória a Deus. Hebreus no capítulo 11. Aleluia. Eu quero falar sobre a fé que transforma. Eu quero falar sobre a fé que transforma a sua vida, a minha e a sua vida. Amém? Aleluia. Vamos lá então. Hebreus no capítulo 11. Vamos ler a princípio o primeiro versículo que diz assim: Ora, a fé é a certeza de que haveremos de receber o que esperamos e a prova daquilo que não podemos ver. Vou ler mais uma vez. Ora, a fé é a certeza de que haveremos de receber o que esperamos e a prova daquilo que não podemos ver. Poder se assentar. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. A fé é uma palavra tão pequenininha, mas que faz uma diferença tremenda no nosso caminhar com Cristo. Eu acho que a gente pode dizer que se não existir fé, a gente não pode nem caminhar com Cristo. Porque a vida da caminhada cristã é uma vida cheia de desafios. A gente que vem para o Senhor, a gente quando inicia uma caminhada com o Senhor e a gente pensa que tudo será perfeito, tudo será do jeito em que a gente quer, a gente determina algo na nossa vida, na nossa caminhada, e a gente imagina que tudo vai sair daquele jeitinho mesmo, Pelo menos a nossa vontade é que as coisas aconteçam conforme a gente pensa, conforme a gente imagina. Mas não é bem assim. Primeira coisa que a gente tem que ter como certa é que a nossa vontade vai aqui. E a vontade de Deus vai aqui. Aleluia. Glória a Deus. Nossa vontade aqui. Eu vou repetir isso durante a mensagem. A nossa vontade é aqui. É o nosso limite. A vontade de Deus ultrapassa. Ela está lá em cima. A vontade de Deus é soberana sobre todas as coisas. Através da fé, nós podemos ver e entender o quão grande é o poder de Deus. A partir do momento em que eu e você entendemos que a vontade de Deus está acima de todas as coisas, a gente consegue descansar. Sabe? Porque ainda que as coisas não ocorram, ou as situações do nosso dia a dia não saiam conforme a gente deseja, conforme a gente quer, quando as coisas vão acontecendo assim lá na frente, a gente começa a enxergar o trabalhar de Deus, sabe? A gente começa a enxergar e entender um processo de Deus em todas as coisas. O caminho ele não é aplanado, limpinho, bonitinho, não, nem sempre. Em algumas situações, em alguns casos, você pode sim ter uma vida mais tranquila,
ter uma condição melhor. E eu não digo condição apenas financeira, não. Eu digo condição de viver em família, no dia a dia, no seu trabalho. Você pode ter um trabalho que você seja feliz. Você pode, sim, você pode. Mas talvez hoje, quem sabe você não esteja nessa situação. Eu não sei, eu não conheço a sua vida. Mas você aí no seu lugar, você sabe do que eu posso estar falando agora, do que eu estou falando agora. Quem sabe você hoje lá na sua casa esteja enfrentando alguma dificuldade. Quem sabe você no seu trabalho esteja enfrentando alguma dificuldade. As aflições que a vida traz a mim e a você, elas estarão sempre nos provando. Sempre provando a nossa fé. Mas Deus, por que eu tenho que passar por isso? Por que aquela porta que eu tanto procuro não se abre ou não se abriu ainda? Por que aquela cura que eu tanto procuro, que eu tanto busco por mim ou por alguém da minha família, ela ainda não aconteceu? É nesses momentos que a gente tem que fitar mesmo os nossos olhos no céu. Depositar toda a nossa confiança nas mãos do Altíssimo. E orar. E crer, sabe? As dúvidas, elas virão. As incertezas, elas virão. Mas quando a gente lembra do Deus que nós servimos, aquele que já fez tantas coisas ao longo da história, aquele que através do seu Filho Jesus Cristo mudou a história. Jesus Cristo, aquele que caminhou entre o povo, e quantas foram as maravilhas que ele operou. Quantos foram os milagres? Jesus Cristo, o mesmo que nós servimos, o mesmo que tantas coisas operou, tantos milagres, tantas curas, tantas libertações ele fez, ele ainda vive. Jesus ainda vive. Aleluia. E o que fazer para que essa fé seja comigo em todo o tempo? E o que fazer para que essa fé ela esteja viva em nosso coração? Buscar ao Senhor. Buscar ao Senhor. A intimidade com Ele nos permite enxergar a mudança. A intimidade com o Senhor nos permite enxergar o milagre. E aí é que está. A gente consegue enxergar o milagre antes mesmo de ele acontecer. Isso é fé. Buscar primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas nos serão acrescentadas. Buscar ao Senhor, oração. Busque mesmo, sabe? Não canse, não pare. Eu falei que no domingo passado, eu dirigi o culto do domingo passado, das 19h30. É um tempo propício, né, para buscar o Senhor. Eu acho que a gente tem visto assim um desenrolar das coisas em todo mundo. O que a gente vive hoje, por exemplo, aqui, todo mundo um distante do outro, usando sua máscara, na iminência aí, na dependência do álcool em gel, cumprindo, né, as regras, as determinações de governo. Não tem sido fácil para muita gente. Essa questão de ficar em casa, para muitos é tranquilo, para muitos não. Mas é uma grande oportunidade de buscar mais da face do Senhor. Sabe? Eu não sei se de repente, quem sabe você lá, Deus, como eu faço para me aproximar, para me chegar mais de Ti, Pai? Ore a Ele. Leia sua Bíblia. A palavra de Deus é um alimento para os nossos dias.
Quem sabe o que eu esteja falando aqui neste momento, você já saiba. O eterno. Sim, talvez você já saiba. Mas ainda assim, às vezes a gente deixa um pouquinho de acreditar. A gente não é perfeito. A gente é ser humano. A partir do momento que a gente pega e esquece da Bíblia, a gente esquece de orar e Jesus está lá assim, ó, esperando. Oh, aleluia. Jesus está lá te esperando assim, ó, esperando eu e você. Para que antes a gente, nosso dia a dia, aquela correria, antes de a gente dormir, a gente pegar nossa Bíblia, ler um versículo, 2, quem sabe um capítulo, conversar com o Senhor, do seu jeito, sabe? A oração é do seu jeitinho. Deus te ouve. Jesus nos ouve. Oh, glória a Deus. Eu e você hoje temos o livre acesso a Ele. Ele cuida de nós. Jesus cuida de nós. Jesus, muitas vezes por conta das nossas dificuldades, a gente acaba esquecendo tudo que Ele já fez nas nossas vidas. Quem sabe o nosso testemunho de 1 ano atrás, de 2 anos atrás, hoje já nem esteja mais na nossa mente, porque a gente talvez já esteja passando por um outro período difícil, por uma outra dificuldade. Estava meditando na palavra e o povo de Israel, quando saiu do Egito, com Moisés, abrindo o Mar Vermelho, fazendo coisas assim que só Ele poderia fazer, só o Senhor, ninguém mais. Dando vitória para aquele povo, sabe? Tirando daquela escravidão. E o povo se alegrou. Deus, glórias. Deus foi tremendo. Mas passado aquele momento, aquela euforia, alguns já começaram, poxa, mas cadê Deus? Pô, mas o Deus que ia fazer por nós, cadê Ele? Não está fazendo nada. Isso muitas vezes acontece na nossa vida, irmãos. Muitas vezes nos deparamos com situações desse tipo. Aquela porta que Deus abriu lá atrás, a gente já não lembra mais. Aquela cura que Deus trouxe um tempo atrás, a gente já esqueceu. Porque o nosso eu muitas vezes fala mais alto. A gente acaba de negar a nós mesmos, a gente não nega mais a nós mesmos para viver os milagres, para viver os cuidados de Deus. Sabe? Que a nossa confiança, ela esteja totalmente nas mãos do Senhor. E que todos os seus feitos para com a nossa vida, na nossa família, ela permaneça viva em nós. Sabe? Isso é gratidão ao Senhor. O seu testemunho pode impactar vidas. Talvez um simples testemunho que você traga acerca de uma coisa pequena na sua casa. Pode ter um irmão lá que esteja ouvindo e falando assim, estou vivendo algo parecido, é algo que Deus fez. Eu achei que Deus não fazia esse tipo de coisa. E Deus faz. Você consegue me entender, irmão? Confia no Senhor, sempre. Tá difícil? Confia. Tá tudo certo? Confia que Ele está cuidando. Mas eu não estou aguentando mais. Parece que a porta está emperrada e nada está tudo contra. Todas as coisas estão contra. Os meus amigos se afastaram. A porta se fechou. Quem sabe uma enfermidade tenha vindo. Mas Ele tem cuidado de vós. Ele tem cuidado da minha e da sua vida. Aleluia.
Em todas as coisas a gente precisa estar exercitando essa nossa fé, sabe? Está exercitando a nossa vida espiritual. Os nossos olhos espirituais. A Bíblia até ela nos fala, eu vou ler aqui rapidamente, lá em 1 Timóteo 4:8, ela fala assim, ó, porque o exercício corporal para pouco aproveita, mas a piedade para tudo é proveitosa, tendo a promessa da vida presente e de que há de vir. Nós precisamos exercitar a nossa vida espiritual. É necessário que nós exercitemos sim a nossa vida espiritual. Aí entra aquele primeiro ponto que eu citei. A oração ao Senhor, a busca ao Senhor e a fé por enxergar o que ainda não existe. A loucura da fé de enxergar o que ainda não existe. Enxergar a porta que ainda não se abriu. O Senhor ainda tem promessas para esse tempo presente. A maior de todas as promessas, a gente busca a cada dia e durante toda a nossa vida. A maior de todas as promessas é a eternidade com o Pai. Essa é a maior de todas as promessas. Mas como eu falei, Jesus tem promessas para esse tempo presente. Jesus tem promessas para um tempo presente. E essas promessas são acessíveis para mim e para a sua vida. Mas nós precisamos exercitar a nossa vida espiritual, os nossos olhos espirituais. O nosso corpo, quando fala aqui que o exercício corporal para pouco aproveita, é o início do versículo. O nosso corpo, quando ele fica muito tempo parado, a gente tem uma lesão. A gente vai lá, uma pessoa que quebra um braço. A pessoa vai lá, engessa, imobiliza, né? O braço, o pé, alguma coisa acontece. Aí a gente fica ali uns 40 dias com o braço engessado, imobilizado, enfim. Quando a gente tira lá, hoje é o dia de tirar aí o gesso, a botinha, né? O braço já não tem, o pé, ele já não tem aquela mesma força que tinha antes. A gente já não consegue movimentar com o controle que a gente movimentava antes. Então a gente vai necessitar do quê? Fisioterapia. Esse é o nosso corpo. A fisioterapia vem após muito tempo ou algum tempo sem movimento. Trazendo para a nossa vida espiritual. Isso é para mim também, tá, irmãos? Isso é para mim. Oração. Palavra de Deus. Aqui, ó. Palavra do Senhor. Diariamente. Sabe? Tem vezes que a gente deixa ela lá quietinha no canto, né? E o tempo vai passando. E a gente vai servindo ao Senhor. Como dá? A gente já perde, muitas vezes a gente chega até a perder a alegria de vir para a igreja, para quem tem uma função dentro da igreja, para exercer essa função. A gente já não ora mais. A gente trabalhou o dia todo, a gente chega em casa, toma banho, a gente tem a nossa família, e a gente não vê a hora de deitar na cama e dormir. Aí quando aparece aquele tempinho vago, vou maratonar a minha série. Pá. E a gente acaba não exercitando a nossa vida espiritual. E aí o que acontece com ela? O exemplo que eu dei sobre os membros, braço, pé, atrofia. Você já não consegue mais enxergar o movimento do Senhor na sua vida. Você já não consegue mais enxergar
que Deus tem cuidado de todas as coisas em cada detalhe, porque é assim, irmãos, quando a gente leva uma vida realmente com o Senhor, de intimidade, de busca, a gente enxerga Ele em tudo. Isso é tremendo. Quando a gente chega nesse ponto assim de falar assim, não, Deus fez isso. A mínima, por menor que seja, como eu falei aqui, às vezes um pequeno testemunho para você seja pequeno, mas para alguém seja algo assim, sabe? Quando a gente consegue enxergar o Senhor em todas as coisas, é demais. É sensacional. É assim que o Senhor nos quer. É dessa forma que o Senhor quer eu e você. Sabe? É essa busca, é essa oração diária, é essa leitura da sua palavra. Simples, parece simples, né? Mas que nos fortalece de uma forma assim sobrenatural, que nos fortalece a enfrentar todas as dificuldades do nosso dia a dia. Outro exercício que eu anotei aqui é exercitar os nossos lábios. Só a visão não traz à existência as promessas de Deus. Sabe? A gente precisa determinar. A gente precisa orar. A gente precisa profetizar coisas boas, né? Profetizar coisas boas. Fé não é só ver. Fé é também um testemunho. Portanto, você precisa confessar o que você já viu. Isso é um princípio. No caso, você precisa testemunhar o que você já viveu. Aí eu volto naquele ponto. Muitas vezes a gente deixa de um pequeno testemunho para mim, para você ser pequeno, e a gente segura ele com a gente. Não, isso aí não foi nada, acho que isso aí foi sorte. E talvez para o irmão que está lá do lado vá fazer uma diferença e vai fazer ele... Ah, Jesus é demais mesmo, Ele faz, né? É o confiar nele o tempo todo. Por isso precisamos ler, ouvir e meditar na palavra de Deus. Se não fizermos isso, provavelmente não teremos fé. Eu acho que dificilmente chegaremos a essa fé capaz de nos sustentar nas dificuldades. Sabe? A fé é capaz de nos mover no impossível. Fé é isso. Fé ela nos move no impossível, tá? O impossível para mim, impossível para ti, para Deus. Ó, mudou a história. Aleluia. Aí eu vou na Bíblia lá. Quando aquela mulher do fluxo de sangue, ela já não tinha mais. Durante anos, a mulher sofria com uma hemorragia que já não houvesse mais esperança para ela de uma cura. O que poderia acontecer? O que mais ela poderia fazer de tantas as tentativas de ser curada? Até que ela ouviu dizer, passaria por onde ela estava, um homem que aquilo ali podia mudar. Um homem que aquela dificuldade ele podia reverter. Sabe? Então aquela foi a oportunidade ali, quem sabe, da sua cura chegar. Aquela que ela procurou por tanto tempo. E o que ela fez? Ela se lançou aos pés do Senhor. Grande Deus. Aleluia. Aquela mulher viu a oportunidade da vida dela. E ela se lançou para ao menos tocar nas vestes, na orla das vestes do Senhor. Um simples toque mudaria a história. Você consegue imaginar a fé dessa mulher naquele momento? A fé ela transforma. A fé ela muda a história. A fé ressuscita. Falei até um dia desses, eu falei aqui no nosso GV, fiz esse comentário, era algo que, sabe, eu tenho algo assim,
Eu gosto muito, eu falei aqui também na igreja já, que eu leio muito sobre os milagres de Jesus, os milagres que Jesus operou, sabe? E algo que me chama muito a atenção foi na passagem de Lázaro, da ressurreição de Lázaro. Lázaro morreu. Maria e Marta, as irmãs de Lázaro, choravam o luto, já chamavam de luto, né, pastor? Então chega Jesus. E elas conheciam Jesus. A Bíblia diz que Jesus amava Maria, Marta e Lázaro, né? Quando Marta visualizou, ela soube que Jesus estava chegando, Marta correu até ele. E olha o que é fé, olha o que é certeza. Ela se lançou aos pés do Senhor e disse: Mestre, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão certamente não teria morrido. Ela não foi até ele e falou assim: olha, Jesus, se o Senhor estivesse aqui, quem sabe aí, de repente, vai saber, né? Convicção, sabe? Certeza que a presença do Mestre muda a história. Sabe? A certeza que a presença do Mestre ressuscita, ou a certeza que a presença do Mestre cura. Com Jesus não tem talvez. Quando a gente entende. Aleluia. Com Jesus não tem talvez. O mesmo Deus que tantas coisas, tantos prodígios e tantas maravilhas operou, Ele é acessível a nós. Ele é acessível a nós. O fato de não estarmos vendo algo não quer dizer necessariamente que esse algo não exista. Não podemos esquecer desse princípio. A fé vem pelo ouvir, mas é liberada para agir através do testemunho da palavra que sai dos nossos lábios. Então, irmãos, precisamos perseverar nas promessas. Quando nos aproximamos de Deus, precisamos crer. Sabe? Conheça o Senhor, creia nele, se aproxime dele. Sabe? Conheça e prossiga em conhecer. Né? Conheça e prossiga em conhecer. Quando nos aproximamos de Deus, precisamos crer. Cremos quando enxergamos, quando confessamos, mas continuamos crendo até que as promessas se concretizem. A fé faz coisa. A fé faz coisa. Lá em Hebreus, no capítulo 11, no versículo 6, onde a gente leu ali o primeiro, agora eu vou ler o 6. Diz assim: em verdade, sem fé é impossível agradar a Deus. Portanto, para qualquer pessoa que dele se aproxima, é indispensável crer que ele é real e que recompensa todos quantos se consagram a ele. Aleluia. Creia no Senhor. Caminhe com o Senhor. O vento bateu, Ele é contigo. A tempestade alcançou, Ele é contigo. Construa sua casa na rocha, sabe? Fortaleça ela da palavra. Fortaleça ela na oração.
Ore por você, ore pela sua família, ore pelos seus amigos, ore pela sua igreja, ore pelo seu trabalho. Ore sem cessar. Sirva ao Senhor com alegria. Tem uma passagem que eu precisa você abrir, irmãos. Ela narra o dia em que Jesus se hospedou. Vou falar novamente das duas, de Marta e Maria. Jesus um belo dia se hospedou na casa de Marta e Maria. Marta, muito cuidadosa, quando Jesus chegou em sua casa, ela logo tratou de arrumar tudo, né? Deixar assim, tudo arrumadinho, tudo bonitinho, a cozinha impecável. Pô, Jesus está na casa, né? Jesus está na minha casa, meu Deus. Imagina aí. Você recebe uma visita, o seu hóspede vem, você procura, né? Não, vamos honrar aí, né? A gente vai lá para churrasqueira. Eita. A gente faz aquela comida abençoada, né? A gente arruma tudo bonitinho. Um hóspede, né? Aí chegou Jesus na casa de Marta e Maria, né? Aí Marta correu, né? Ajeitar tudo. Mas Maria não. Maria simplesmente sentou-se. A Bíblia diz que Maria sentou-se aos pés do Mestre e ficou ouvindo Jesus, os ensinamentos de Jesus. Aí a Marta estava lá na cozinha. E então tudo ela caiu a ficha, deu um estalo aí na mente da Marta. E a Marta fez o quê? Não, mas eu estou aqui fazendo tudo sozinha. E a Maria está lá, sentada, no bem bom. Vou lá. Aí a Marta se encheu de razão. Senhor, não te importas que eu faça tudo sozinho enquanto a Maria só fica sentada aí? Aí Jesus olha para ela e fala assim: Marta, Marta, estás muito ansiosa, querida. Maria escolheu a melhor parte. Maria escolheu a boa parte. Qual foi o erro de Marta? Foi ter não dado atenção ali, não ter ficado sentado ao lado de Maria e ter se preocupado em fazer as coisas de casa? Não. O erro de Marta foi perder a alegria de servir ao Mestre. Marta estava fazendo com amor. Marta iniciou ajeitando tudo. Tô aqui. Opa, bonitinho, limpinho. Opa, tá na mesa. Bonito, ó. Vai sair a melhor comida da... Só que Marta perdeu o prazer de fazer aquilo ali. Isso é um perigo. Trazendo para os nossos dias de hoje, sabe? A gente ora, a gente bate na porta. Senhor, 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 Senhor. Mas daqui a pouco a gente pega, vai deitar. Ah, não orei ainda. Vou lá rapidinho. Vou ler a Bíblia agora. Hoje... não. Eu li ontem 3 capítulos, hoje eu vou deixar. Daí amanhã eu leio 4 e reponho 1. Vou na igreja domingo. Fui pra praia, cansado hoje. Mas vou lá, só porque, né, domingo só tem o culto domingo, né? Vou lá. A gente já perdeu o prazer de estar aqui. A gente já perdeu o amor de servir a Jesus, sabe? Irmãos, não perca o amor de servir a Jesus. Não perca o amor de caminhar com o Senhor. Peça para que Ele te fortaleça. Muitas vezes eu oro para que o Senhor me fortaleça, sim. A vida não é fácil, irmãos. Muitas são as dificuldades. Mas o nosso socorro vem do alto. O nosso socorro transforma tudo.
sabe? Tem vezes que a gente pensa assim, ó, o que eu estou fazendo aqui? Sabe? Quando Jesus falou para Pedro assim, ó, Pedro, é isso. Quem sabe você e os seus amigos, os discípulos, não estejam entendendo, não estejam mais querendo isso, podem ir embora. Mas daí Pedro vai dizer assim, ó, Senhor, para onde iremos se só o Senhor tem as palavras de vida eterna? Pedro não quis olhar para as dificuldades, sabe? Pedro enxergou algo que vinha do alto. Pedro enxergou o que vinha após aquilo tudo. E é assim que eu e você devemos viver, sabe? Não enxergar hoje a dificuldade presente, a tristeza presente, porque o que está por vir, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram. O que Deus preparou para mim e para a tua vida é algo assim que nada se compara. Creia nele. Coloque todas as suas dificuldades diante dele. A porta que ainda não se abriu, ela vai se abrir. A cura que ainda não chegou, ela vai chegar. No nome de Jesus. Deus faz. Não se esqueça. Deus faz. E Ele vai chegar na hora certa para mudar a tua história. Ele vai chegar na hora certa para te socorrer. Ele vai chegar na hora certa para abrir a porta para você. Mas não perca esse amor por Ele, sabe? Não perca o desejo de buscá-lo. Não perca. Ele é contigo. Ele é fiel.